competição, em cada vitória, há uma história por trás. Qual é a sua história na trajetória jurídica? Nem sempre é fácil parar para reconhecer o que já foi feito. Sentir orgulho e celebrar as suas conquistas pode ser um grande desafio quando a rotina de trabalho não para, quando o tempo corre. Tome um fôlego, desacelere e reflita. Quais são as conquistas que marcam a sua advocacia? Hoje, vamos lembrar o passado e vislumbrar o futuro. Vamos reconhecer quem usa a tecnologia a favor de uma advocacia disruptiva e descobrir os vencedores do Troféu Aurum em 13 categorias. Vamos, juntos, celebrar todos vocês, advogados e advogadas que têm coragem para se desafiar, abraçar a mudança e elevar o fazer jurídico a outros patamares de excelência. Prepare-se para ampliar os seus conhecimentos e mergulhar no futuro da advocacia por meio de um bate-papo pensado para a sua realidade. Começa agora o Troféu Aurum. Celebrar o passado e investir no seu futuro. Essa é a meta de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Troféu Aurum. Eu sou a Karina Ganzaroli, diretora comercial aqui da Aurum, e é um prazer viver esse momento de hoje aqui com vocês. E que momento, hein? Há poucos dias a gente estava comemorando o Dia do Advogado e hoje a gente vai celebrar todas as conquistas que marcam essa profissão tão importante. Mas não para por aí, não. Hoje a gente vai premiar também clientes da Astrea e Temis que se destacaram no uso dos nossos softwares ao longo do último ano. E, como a gente está celebrando conquistas, além da gente relembrar um pouco do passado, por que não vislumbrar um pouquinho do futuro também? Para isso, a gente tem aqui hoje convidados muito especiais e a gente vai bater um papo sobre como o LegalOps pode potencializar a sua advocacia. E hoje eu estou aqui com o Mário. Bem-vindo, Mário. Obrigado, Karina. Bom, eu sou nessa área, eu tenho uma consultoria de gestão de sua advocacia, a Boria, que tem 8 anos. A minha experiência no mercado jurídico remonta a uns 24 anos. Em 2000 eu fui contratado por um escritório, um grande escritório, Matos Filho Advogados, na época ainda era um escritório pequeno, para assumir toda a parte de gestão do escritório, tudo aquilo que não é área jurídica. A administração, TI, RH, fiquei lá 16 anos e depois montei a minha consultoria, onde eu busco ajudar os escritórios hoje no que é relacionado à gestão. Escrevi um livro também, Gestão Eficiente de Sua Advocacia, dei aula na GV durante 10 anos sobre gestão de sua advocacia, tive colunas na Última Instância e na Conjur por 4 anos. Obrigada, Mário. Legal. E hoje eu tô aqui também com o Guilherme Totti. Gui, seja bem-vindo. Pô, super obrigado. Tô super feliz de estar aqui nesse momento super especial. Eu sou o Guilherme Totti, eu lidero o LegalOps Global no Well Hub, na antiga Gimpass, e lidero também o Clock Brasil, que é o consórcio, né, uma das maiores referências de LegalOps, e a gente está trazendo isso para o Brasil agora em 2024. Esse ano também a gente está lançando um livro que é o Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais, para pensar nessa estrutura, né, do novo jurídico, olhando para humanização, olhando para operações, eficiência e colaboração, que eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui também. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema que está revolucionando a advocacia há um tempão, mas muita gente ainda não conhece. Ou, às vezes, a gente aplica no dia a dia, mas não percebe e está fazendo LegalOps. Num ambiente tão complexo e dinâmico como é o ambiente de negócios, a eficiência não é só uma vantagem competitiva, mas ela é também uma necessidade real. Hoje, 70% dos escritórios de advocacia vivem sob pressão para aumentar a eficiência e 76% são pressionados para reduzir custos dos serviços oferecidos. E quem não deseja mais qualidade nos serviços jurídicos? Mais lucro, menos custo, mas também tempo para advogar. Para isso, é preciso estratégia, algo que a gente vai conversar muito aqui hoje. Entender que recursos são necessários hoje para a gente alcançar o que a gente deseja para o futuro. Eu quero convidar o Mário, que compartilhou com a gente que já existem escritórios de advocacia que têm LegalOps, mas não percebem isso na prática. Como assim, Mário? Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Interessante, né? Boa pergunta. Na verdade, o LegalOps é uma série de processos de organização dos escritórios. Muitas vezes, acho que boa parte das organizações hoje tem, se não completamente, as operações no LegalOps, partes que são executadas. E eles não sabem, não conseguem entender, porque, na verdade, essa denominação
que vem não tem algum tempo, mas acabou pegando esse formato de uma forma mais recente. Os escritórios acabam fazendo. Você tem alguns controles, como um GED ou como processos para ser executado, iniciativas como não ter mais papel no escritório, acompanhamento do fluxo de trabalho, que na verdade são partes de um LegalOps. O ideal, obviamente, é você estruturar todo esse conjunto de ações, de operações, de modo sincronizado, que é onde você tem a maior produtividade, a maior eficiência para o seu escritório. Mas, na verdade, tem escritórios que fazem isso sem saber, seja pela própria natureza daquele escritório ou pela capacidade dos seus sócios, dos seus integrantes, em ter uma visão de gestão muito boa, mesmo sem saber, às vezes porque estudaram gestão, é raro isso, mas você encontra ainda escritórios que fazem isso e não tem essa noção. O prejuízo, muitas vezes, é primeiro ignorar que estão fazendo isso e ter ações isoladas, que, na verdade, as ações por si já ajudam o escritório no fluxo, no processo. Mas por estarem isoladas, muitas vezes não tem uma interação entre elas e aí você pode perder produtividade ou deixar de ganhar eficiência no processo. Quando você olha isso de uma maneira sistêmica, de uma maneira global, e você tem uma organização disso, você evita retrabalhos, você tem uma eficiência maior e, portanto, o retorno desse investimento ele é muito mais significativo. Mas o que eu quero dizer, sim, existem escritórios, talvez você esteja fazendo parte disso e ainda não saiba. Legal, Mário, importante. E você, Gui, conta pra mim, você já se deparou com casos assim nas suas experiências? Você acha importante essa conscientização na prática de LegalOps? Por quê? Putz, já vi isso algumas vezes, assim, e considero muito relevante, na verdade, porque tem muita gente que acaba fazendo o LegalOps e se entende atualmente, por exemplo, como uma pessoa advogada. Ela fala, putz, talvez eu não esteja tão satisfeito com o que eu estou fazendo hoje, tem uma parte da minha profissão, uma parte da minha carreira que eu estou gostando, mas não a grande maioria. Então, quando ela começa a entender que existe uma metodologia, existe uma estrutura de LegalOps, existe um olhar diferente de gestão para o jurídico, ela começa a identificar, ela fala, olha, talvez seja um caminho de carreira também, né? Não seja só uma melhoria, uma eficiência operacional para a estrutura jurídica, seja escritório, departamento jurídico, seja o que for, mas ela começa a se entender, ela fala, olha, legal, eu consigo me aprofundar e melhorar aquilo que você estava falando de eficiência, né, ter um viés um pouco mais direcionado. Ela começa já, putz, legal, eu faço LegalOps. Deixa eu olhar quais são as referências de LegalOps, deixa eu entender um pouco mais de gestão jurídica, entender um pouco mais do que existe do CLOC, que ele fala daquelas 12 áreas funcionais, 12 competências da mandala de LegalOps. Deixa eu estudar isso. Putz, eu gosto mais de uma parte relacionada à gestão financeira. Não, eu gosto mais da parte de operações práticas. Eu gosto de design, que eu vou olhar. Eu gosto de olhar processos, projetos. Então, sim, é super importante a pessoa ter essa consciência, entender que existe, porque senão ela começa a navegar num mar que, putz, ela não sabe qual que é o rumo, qual que é a direção, para onde ela está indo, qualquer caminho vai levar ela e ela vai ficar meio perdida nisso. Então, assim, é bom tanto para a pessoa, enquanto profissional e carreira, quanto para a própria organização. Então, assim, sim, é muito importante, muito importante. Excelente, pessoal. Muito boa essas trocas. Muito obrigada. Agora a gente vai dar uma pequena pausa para a gente celebrar os vencedores do Troféu Aurum. É com você, Jeff. Eficiência, automação e inovação. Essas são palavras que têm tudo a ver com o universo de LegalOps, como vocês viram, mas também estão presentes no dia a dia dos nossos clientes Astreia e Temis. Eu sou o Jeff, atual diretor de produtos aqui na Aurum, e tenho o prazer de anunciar os vencedores das 4 primeiras categorias do Troféu Aurum. A categoria Eficiência Operacional Escritório de Advocacia reconhece o cliente que mais se destacou utilizando todos os módulos do Temis, garantindo uma operação de sucesso exemplar. E o vencedor é o escritório Alves e Oliveira. Parabéns, pessoal, por esta conquista! Mas o prêmio não foi só para o escritório de advocacia que se destacou, mas a premiação também para eficiência operacional em departamento jurídico. O vencedor desta categoria utiliza as funcionalidades do Temis de forma impecável, assegurando a operação jurídica em um alto nível. Parabéns ao Serviço de Proteção ao Crédito SPC também por este prêmio. A próxima categoria celebra aqueles que se destacaram no uso do módulo de indicadores.
aproveitando de forma excepcional. Eles realmente transformaram esses indicadores em grandes aliados na tomada de decisões. O vencedor é a American Tower do Brasil. Parabéns! O compromisso de vocês em atuar em uma visão estratégica e foco nos resultados é inspirador. E para fechar esse bloco, vamos ao vencedor da categoria Inovação Estratégica. O cliente que levou esse prêmio é o Zucchetti Brasil. Parabéns a todos os ganhadores e lembrando que todos os vencedores receberão um troféu físico, como este aqui. Agora vamos continuar celebrando essas conquistas olhando para o futuro. Vai rolar um bate-papo com a Ká e os nossos especialistas. Obrigada, Jeff. E aproveitando o gancho desse prêmio de inovação, vale lembrar que LegalOps tem tudo a ver com esse tema. E aí, Mário e Guilherme, vamos falar um pouquinho dos desafios do dia a dia? Gui, para você, quais são os principais desafios dos profissionais de LegalOps hoje? Para mim, enfim, são vários. Para mim, o principal desafio é cultura. É quando a gente está falando de pessoas, na realidade, assim. Porque a gente geralmente define LegalOps, a gente olha naquele triângulo que foi inspirado no Harold Leavitt, que é de pessoas, processos e tecnologias. E aí a gente começa a pensar, tudo está conectado com as pessoas, né? As pessoas que fazem inovação, as pessoas que transformam o jurídico, as pessoas que são o motor, né, no final de tudo, assim. E quando a gente fala de LegalOps, como é uma área nova, uma função nova, apesar da gente ter gestão jurídica no seu sentido mais amplo já há um bom tempo, se o time não está comprado com essa ideia de Legal Operations, se ela não está comprado com todas essas inovações e tudo mais, não vai fazer sentido no final. Você não vai conseguir implementar de forma satisfatória um projeto, você não vai conseguir seguir adiante, não vai conseguir ter o comprometimento das pessoas que, na verdade, vão executar os processos e a tecnologia que você vai implementar no final do dia. Então, você ter essa cultura muito bem estabelecida, essas pessoas compradas com o que você está fazendo, isso é fundamental. E aí você já começa a pensar, como é que eu consigo avançar com essas pessoas, criar essa relação e fazer uma construção de confiança mesmo. E aí você começa a pensar em boas práticas, vitórias rápidas, e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, mas para mim o ponto fundamental é as pessoas, esse é o desafio, essa cultura. De fato, bem importante ter um time que compre a ideia, né? Total. E aí, Mário, dando continuidade nesse tema, você como consultor, imagino que tenha presenciado diversos casos de gestores de escritório na adoção de LegalOps. Tem algum caso que você destaca mais? Legal. Bom, tem alguns casos, sim, interessantes, e vinha à minha cabeça aqui exatamente alguns casos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas, para começar, primeiro corroborar a fala que o Gui disse agora. Um dos fatores mais importantes do desafio são pessoas. Se as pessoas não estiverem compradas, não estiverem comprometidas, o desafio é muito maior. A cultura da sociedade, entender a cultura. Não tem cultura certa, cultura errada, mas à medida que você entende a cultura, uma cultura mais conservadora, uma mais moderna, mais flexível, ajuda muito no processo. E eu somo a isso também que tem a ver com pessoas, que é a liderança. Precisa ter alguém liderando o projeto e essa liderança tem que ter autoridade. E aí, pegando esse gancho da liderança, me lembrei de um caso, há um tempo atrás, da implantação de LegalOps no escritório, e o primeiro ponto era exatamente essa resistência, né? As pessoas muito arraigadas à forma de fazer, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que eu vou mudar? Essa estrutura que eu tenho funciona, dá certo, e principalmente naquele escritório as coisas davam certo. Mas você tinha uma oportunidade de aumentar a eficiência, de trazer mais resultados. As pessoas são, em boa parte, conservadoras. O mercado do direito, o mercado jurídico, ele é conservador. Então, quando você traz inovações que muitas vezes vai representar mudança de comportamento, mudança de procedimento, as pessoas têm resistência. E aí o caminho encontrado foi não implantar no escritório como todo, mas numa área onde tinha uma líder, uma sócia comprometida e consciente que aquilo agregaria valor. Então, tendo já o comprometimento dessa líder, trabalhar com a equipe. Obviamente, as dificuldades naturais, mas essa liderança foi fundamental para que as decisões tomadas para a implantação fossem observadas. Desde várias coisas, como, por exemplo, olha, não pode imprimir mais, fazia parte de uns procedimentos, aquilo que não é essencial, imprimir. E aí, ir para caminhos mais rígidos, travar, eventualmente, a impressora para algumas pessoas, se ela tivesse que imprimir, ela precisava pedir autorização, até isso virar cultura. Então, no primeiro momento, muitas vezes, há que ter, sim, uma liderança forte, muitas vezes exigindo comportamento, atitudes,
para depois você ir flexibilizando, aquilo vira um novo comportamento, aquilo vira uma nova cultura e aquilo vai implantando. E aqui eu trago um ponto importante. Em geral, quando a gente faz mudanças significativas, mais disruptivas, no primeiro momento, muitas vezes você tem um retrocesso. Por quê? Você leva um certo tempo para ter um ganho de produtividade. Então as pessoas refratárias resistentes falam, não falei, isso não vai dar certo. Por quê? Você está se adaptando. Antes você fazia de um jeito e você já estava habituado. Agora você tem que fazer de uma forma diferente e você está aprendendo com isso. Então no primeiro momento você tem uma queda, para depois isso alavancar e você ganhar exponencialidade nisso. E aí, a partir do momento que os procedimentos, que os novos padrões foram introduzidos, você tem um ganho exponencial. E aí sim você começa a retroalimentar a implantação. Mas o mais engraçado disso é que as outras áreas, que no primeiro momento falam, tá vendo, não vai dar certo, ainda bem que a gente não fez. Hora que vê essa mudança, são os primeiros, ou segundos, porque os primeiros foram que implantaram, a querer fazer isso. E aí sim você agrega valor à sociedade, você mostra com exemplo o benefício que aquilo traz. É importante ter metas, além da liderança, é importante ter metas, ter prazo para que aquilo seja cumprido, seja respeitado e ter indicadores. E para você ter bons indicadores, é interessante você medir antes, para que você tenha uma base de comparação. Então, quando você tem métricas que você fazia antes da implantação e depois você colhe essas mesmas métricas após a implantação, após aquilo entrar numa velocidade natural, você consegue ver o benefício. E dar esses números, trazer essas comparações, isso ajuda você a convencer as pessoas à implantação. Mas o case é começar com uma área, nesse caso em particular, vencendo todas as resistências. Pessoal, muito obrigada. Nosso papo está muito excelente. Dá para ver que LegalOps, de fato, pode potencializar a advocacia. E daqui a pouquinho eu quero saber de vocês dicas práticas para os profissionais que querem se aprofundar em LegalOps. Mas antes a gente vai saber quem mais foi premiado no Troféu Aurum. Jeff, conta aí pra gente. E por falar em gestão, com a Astrea é possível gerir o seu escritório desde as conversas iniciais com seus clientes até os encerramentos dos casos. Este ano, tivemos muitos escritórios que se destacaram utilizando todas as funcionalidades do Astrea de maneira exemplar. E um escritório em particular que se sobressaiu, demonstrando uma gestão impecável e um aproveitamento excepcional de todas as ferramentas do Astrea. Parabéns ao escritório do Daniel Luiz Vieira. Nossa próxima categoria premia clientes que não apenas têm um relacionamento duradouro com a Aurum, mas se tornaram verdadeiras referências, ganhando respeito, admiração e reconhecimento significativo no mercado jurídico. Quem leva o prêmio é o escritório Barbosa, Musnick e Aragão Advogados, a BMA. Parabéns por todo o reconhecimento conquistado e obrigado pela longa parceria. Agora, vamos para uma categoria que valoriza o compromisso de advogados e advogadas com seus clientes e a excelência no atendimento. Sabemos que um atendimento de qualidade faz toda a diferença na experiência dos clientes e no sucesso do seu escritório. Este ano, um escritório que se destacou por oferecer um serviço excepcional, demonstrando dedicação, eficiência e um cuidado incomparável em cada interação. Para o prêmio de líder em excelência no atendimento ao cliente, tenho o prazer de anunciar o escritório Serra Sociedade Individual de Advocacia. Parabéns por ter demonstrado na prática a relevância de um atendimento ao cliente proativo e próximo. Vamos agora para uma categoria que reconhece a habilidade em gestão financeira, uma área fundamental para o crescimento e a sustentabilidade de qualquer escritório. Este ano, um escritório que se destacou pela competência em gerenciar as movimentações financeiras no Astrea, de maneira eficaz, garantindo a saúde financeira robusta e planejamentos precisos, quem leva este prêmio é o escritório Castro Costa Tomasi Advogados. Parabéns, pessoal! É realmente um momento de muita celebração e de olhar para sua trajetória e ter muito orgulho. Mas nosso evento também quer que todos os profissionais presentes sigam conquistando ainda mais no futuro. Então eu vou chamar a Ká, que está com o Guilherme e o Mário, para eles seguirem ali sobre o bate-papo sobre LegalOps. Obrigada, Jeff. Parabéns aos vencedores. Eu também queria um troféu desse aí na minha sala, viu? Bom, a gente vai conversar agora sobre como alcançar resultados como esses. A gente quer te inspirar e te encher de ideias de como aplicar o LegalOps no dia a dia. Mário, eu queria saber um pouquinho de você. Que dicas práticas que você dá para quem está começando agora, o profissional que quer se aprofundar na área de LegalOps? Ótimo. Acho que a primeira provocação que eu quero fazer para vocês é sentir muitas vezes as pessoas têm a expectativa de uma fórmula de bolo, de uma solução mágica. Ela não existe.
A gente vive num mundo que tem vários caminhos, né? Eu não sei quantos de vocês estão acostumados com acrônimo BUNNY, né? Um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. O não linear mostra um pouco isso. Existem vários caminhos para você chegar a um resultado. Mas eu digo assim, talvez para que você possa colher frutos, estruturar esse processo de uma maneira bem organizada. O primeiro passo é você se convencer que isso agrega valor. E eu garanto para você, isso agrega valor à sua organização, à sua sociedade. Feito isso, buscar alguém que conheça efetivamente todo o processo para que possa ajudá-lo se você não for uma pessoa da área, se você não for uma pessoa que domine as técnicas. Busque uma consultoria ou uma empresa que possa auxiliá-lo nisso. De que forma? Começando às vezes com um diagnóstico, né? O que você tem, quais são os procedimentos, quais são os processos, quais são as ferramentas que você utiliza hoje para que elas possam ser adequadas e ajustadas e para que alguém possa indicar o caminho. Alguém que possa introduzir esses processos de uma maneira organizada. E digo mais, muitas vezes as pessoas entendem que tudo isso é voltado para grandes escritórios ou para grandes organizações. Não é verdade. Eu costumo dizer o seguinte, todas as ferramentas de gestão, elas valem para qualquer escritório de qualquer tamanho. O que muda é o grau de sofisticação. Não só o LegalOps, mas como outra, por exemplo, um orçamento. Vou pegar um exemplo típico. Obviamente que um grande escritório tem um orçamento com ferramentas, com planilhas. Um escritório pequeno de um sócio, um estagiário e uma secretária também precisa de um orçamento, talvez uma planilha em Excel. Dei exemplos muito gritantes, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não fiquem presos a que essas ferramentas, que esses processos estão diretamente ligados a grandes organizações. O tamanho da organização vai fazer com que ele seja mais ou menos sofisticado, mas você vai encontrar algo do seu tamanho que de fato agregue valor à sua organização. E aprofundando um pouquinho mais nesse papo, eu tô aqui com a pergunta da Thaís Nunes, e a pergunta é pro Gui. Guilherme, como implementar LegalOps em pequenos escritórios com uma equipe de 4 pessoas apenas? Ou, ao menos, um protótipo sem grandes custos em que seja possível analisar métricas e garantir uma advocacia de resultados mais eficientes, sem depender tanto do jurídico ou de ações clássicas tradicionais nos processos? Thaís, adorei a pergunta. Chegou num bom timing aqui também, na verdade. E assim, uma coisa que eu geralmente falo, o que é mais importante para você? É você ter, por exemplo, um profissional de LegalOps atuando com você no dia a dia numa equipe que ninguém valoriza LegalOps, ou você ter uma equipe que não tem um profissional, mas todo mundo tem a mentalidade e a cultura de LegalOps. Esse é o ponto. Ter uma pessoa responsável por LegalOps é essencial e você precisa ter. Pessoas que vão te direcionar o caminho, que vão te levar para o melhor lugar, você precisa disso. Mas quando você está com uma estrutura enxuta de 4 pessoas, você ainda precisa entender o que você está fazendo, como você vai fazer, que muitas vezes é mais importante do que necessariamente o que você vai fazer. E aí que você começa a falar, olha, legal, deixa eu fazer benchmark, deixa eu trocar com outras pessoas, deixa eu entender o que o mercado está fazendo. Né? Quando a gente fala de LegalOps e tudo mais, é um mercado, é uma carreira, pelo menos no começo, muito solitária. E é difícil você ter pares que estão fazendo essa mesma coisa. Quando você começa a olhar para outros escritórios, outras empresas, entender boas práticas, o que seu cliente está pedindo, isso vai te abrir muitos caminhos. E é o que o Mário estava falando, né? Que existem vários caminhos para você chegar no mesmo objetivo. Então você vai conseguir entender. E aí eu volto para aquele questionamento inicial. O que é mais importante? É você ter um time que já tem essa cultura e a mentalidade para bons processos? Eu acho que esse é o caminho. Né, você fazer essas trocas com essas pessoas e começar a adotar pequenas vitórias para o seu escritório, o que eu posso fazer que vai me demandar pouco esforço e vai ter um alto impacto? Putz, hoje a gente faz todas as trocas por e-mail. Faz sentido você pensar num formulário, faz sentido você pensar em estruturar coisas numa planilha, você começar a coletar algum tipo de dado diferente, você se relacionar de uma maneira diferente, posicionamento, como é que você desenha isso, esses fluxos da sua operação hoje. Então é isso, olha para o lado, vê o que as pessoas estão fazendo, pense em fluxos, vitórias, né, o que a gente chama de quick wins, são vitórias rápidas. Isso vai fazer toda a diferença, ainda mais para uma estrutura que tem 4 pessoas, você não tem tempo a perder, né? Ninguém tem tempo a perder. Então assim, vai mais direcionado, vai olhando para isso e tenha a mentalidade. E aí o resto você vai, enfim, calejando ao longo do período e vai desenvolvendo uma estrutura de LegalOps ao longo do caminho. Mas começa pela mentalidade. Anotaram as dicas aí, pessoal?
Espero que sim, e que o conteúdo que a gente viu aqui até agora sirva de inspiração para você conquistar ainda mais e melhores resultados. Bom, essa não é a primeira vez que a gente premia conquistas dos nossos clientes. No ano passado, a gente teve uma premiação para clientes Astreia, com o mesmo objetivo: reconhecer e incentivar os nossos clientes no uso estratégico dos sistemas. Vamos conferir agora o depoimento e entender um pouco mais o que o Troféu Aurum representa? Meu nome é Ricardo Teixeira, somos aqui de Campinas, somos sócios do escritório Teixeira e Gama Advocacia. Olá pessoal, eu sou o Diego Gama, sócio aqui no escritório. Estamos muito felizes por estar aqui e compartilhar um pouco da nossa alegria, das nossas experiências com vocês. Somos clientes da Astreia desde janeiro de 2019, portanto há pouco mais de 5 anos. E no ano de 2022 tivemos a imensa honra de receber o troféu Astreia na categoria Soberano de Pontualidade. Foi uma experiência incrível para ele. Foi um reconhecimento muito especial para nós ser premiado nessa categoria. Foi algo que realmente destacou o trabalho da nossa equipe e nos motivou ainda mais. Lembro que após ganharmos o troféu, nos reunimos com toda a equipe para celebrarmos juntos. Foi um momento de muita felicidade. Desde que recebemos o troféu, muita coisa mudou aqui no escritório. O reconhecimento nos trouxe uma grande motivação e muito orgulho, fortalecendo ainda mais o nosso compromisso com a qualidade e excelência nos trabalhos que nos são confiados. Verdade, esse destaque também nos impulsionou a melhorar nossos processos internos, sempre buscando a excelência do nosso trabalho. Estamos constantemente evoluindo para oferecer o melhor para os nossos clientes. Celebrar conquistas como o Troféu Astreia é muito importante para nós. É uma forma de reconhecer todo o esforço e dedicação que colocamos no nosso trabalho diariamente. Com certeza, é gratificante ver nosso trabalho sendo reconhecido e comemorado. Isso nos dá ainda mais energia para continuar nossa trajetória na advocacia. Queremos agradecer a Aurum por essa oportunidade e pelo reconhecimento. E também agradecer a todos os nossos colaboradores, clientes e parceiros que confiam no nosso trabalho. E todos vocês que estão assistindo, continuem acreditando no seu trabalho e celebrando cada conquista. Essas vitórias são o que nos impulsionam a seguir em frente. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Até mais, nos vemos em breve e estamos na próxima disputa. Este ano, pela primeira vez, temos um prêmio especial e exclusivo para os colunistas do portal da Aurum, parceiros tão importantes. O vencedor da categoria Palavra Jurídica em Destaque é o advogado Wilson Carlos Asca da Silva. Em eficiência, em publicações e inovação, nós olhamos para os escritórios que alavancaram no uso da ferramenta do Astreia, e quem melhor representou foi a Gabriela Antunes Lucon. Parabéns! Nós também queremos celebrar o profissional da advocacia que no último ano gerou impacto para a comunidade jurídica, incentivando a evolução e o desenvolvimento de outros advogados e advogadas. Quem recebe o prêmio de impulsionar a advocacia em 2024 é a Mariana Gonçalves. Parabéns, Mari! O prêmio de Excelência Jurídica vai para o escritório que mais utiliza o Astreia, demonstrando uma abordagem estratégica e uma rotina leve e eficiente. Esse escritório se destaca pela dedicação à justiça e por uma gestão impecável de seus casos. Além disso, eles mantêm altos padrões de qualidade. O vencedor desta categoria é o Menezelo e Pereira Sociedades de Advogado. Parabéns! Por fim, mas também muito importante, vamos premiar nossos clientes do plano Light do Astreia. Aqui reconhecemos um escritório que evoluiu muito no último ano e demonstrou um desempenho notável e inovador, alcançando resultados impressionantes. O prêmio de Escritório Revelação vai para Amanda Dória Lima Barbosa. Parabéns, Amanda, por este reconhecimento. Esses foram os 13 clientes premiados no Troféu Aurum 2024. Eles representam uma comunidade de centenas de milhares de profissionais que utilizam os nossos produtos e que confiam na Aurum para apoiar nas suas conquistas. Desejo ainda mais sucesso no próximo ano para os premiados e, claro, para todos os nossos clientes e pessoas que estão acompanhando este evento. Parabéns mais uma vez, pessoal! A gente está chegando no final do evento, mas antes eu queria convidar de novo o Mário e o Guilherme para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro. Começando por você, Mário, como que você visualiza os próximos 5 anos da advocacia?
Boa pergunta, Karina. Essa não é uma pergunta de $1 milhão, é de $1 bilhão. No mundo, com a mudança que nós estamos vivendo, é uma baita pergunta, é um baita desafio, né? Eu costumo fazer o seguinte paralelo. Você deu como prazo 5 anos. Se a gente voltar 5 anos atrás, nós vamos para 2019, antes da pandemia. Hoje nós fazemos coisas que em 2019 a gente não tinha nem ideia. O próprio home office é uma delas. O home office existe há muito tempo já, mas da forma como nós vivenciamos hoje, nós não tínhamos nem ideia. Então é razoável imaginar, dentro desse cenário em constante mudança, que daqui 5 anos vamos estar fazendo coisas que hoje nós não temos ideia. Então, a dica é, primeiro, desconstrua conceitos arraigados. Esteja aberto a novas ideias. Estamos vindo aí na parte de tecnologia mudanças significativas. Algumas até que têm assustado muito de nós. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, não vamos ser refratário a essas mudanças, porque elas vieram e vão ficar. Ao invés de você gastar dinheiro, tempo e recurso criticando-as, use o mesmo tempo, o mesmo dinheiro e o mesmo recurso, vendo como você pode tirar proveito delas. Então essa é a primeira dica, destruir bases arraigadas de conceitos, porque eles vão mudar, ferramentas virão. Tecnologia vai implantar, vai introduzir no nosso dia a dia mudanças significativas. Isso vai impactar uma série de outras coisas. Outro ponto importante que eu observo muito no mercado tem a ver com as diferentes gerações. Eu posso falar, talvez eu seja da geração mais antiga ainda no mercado de trabalho, os baby boomers. E aí depois tem X, Y, milênio. É uma situação muito particular, muito ímpar na história do mundo. De você conviver simultaneamente numa organização, numa sociedade, com diferentes gerações, com características muito diferentes. Se voltar, eu dou como exemplo a geração do meu avô para o meu pai, mudou pouca coisa. Do meu pai para mim, pouca coisa. Hoje não, a gente convive com isso. E todas elas têm contribuição. É importante que nós, os mais velhos, possamos entender que os mais jovens têm muito a contribuir e os mais jovens entender que os cabelos brancos também servem para contribuir. Aquelas organizações, aquelas pessoas que entendem e conseguem tirar proveito dessas diferenças terão resultados muito mais interessantes. Então não existe fórmula de bolo, mas sim conceitos que cada um, se tiver arraigado essa visão de que mudanças virão e que eu poderei aproveitá-las, muito melhor. E só para ficar um exemplo que eu falo essas de gerações distintas, coisas também que eu já vivenciei. De soluções de um caso, por exemplo, ser híbrida. Uma parte de uma pessoa mais sênior, por exemplo, a solução, o arcabouço jurídico, veio de um sócio. E a forma de se fazer veio de um júnior, que a ideia era fazer um smart contract. Então esse advogado júnior propõe isso, o sócio fala, smart contract, o que é isso? E aí se explica e chegou à conclusão. A estrutura jurídica veio de alguém mais velho, de uma experiência, mas a forma veio de alguém mais nova. Então, aceite essas mudanças porque elas vão impactar. O que vai ser daqui 5 anos é muito difícil prever. Mas eu gostaria de ouvir o Guilherme com a visão dele desses 5 anos. Eu concordo muito com o que você estava falando agora. Eu achei até uma dificuldade agora eu apresentar também a minha leitura de 5 anos. Eu concordo muito com o que você estava compartilhando. E uma coisa que eu vejo muito que a gente está entrando, a gente fala muito de mercado jurídico, de indústria 4.0, que a gente está falando de automação, a gente está falando de entrada de legal ops, a gente está falando de tudo isso. A gente está entrando num momento de sociedade, isso já está, enfim, super manifestado pela União Europeia, por várias entidades também, que a gente está entrando na indústria 5.0. E o principal diferencial dessa indústria 5.0 é que a gente coloca a humanização no centro. E é isso que eu acredito muito no futuro breve, né, nesses 5 anos. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando de tecnologias avassaladoras, exponenciais, como por exemplo a inteligência artificial, a gente, enfim, com inteligência artificial generativa, isso está entrando super forte para o mercado jurídico, Reino Unido muito forte, Estados Unidos, Brasil está crescendo também super legal nessa frente. A gente não pode esquecer o que eu estou falando a todo momento aqui, que é a cultura e as pessoas. Quando a gente fala que a gente está entrando nessa indústria 5.0, a gente está focando exatamente nesse ponto. Que sim, as tecnologias existem, elas estão aqui para cooperar com a gente tem que entender como trabalhar isso. Só que sempre colocando o ser humano no centro de tudo. Então a gente tem que pensar como isso vai impactar a nossa própria realidade. Como o jurídico vai se inserir nisso. O pessoal se a gente olhar para o lado, o pessoal de marketing, por exemplo,
Já tem livro de marketing falando de marketing 6.0. Eles já estão indo mais à frente, né? Eles estão correndo super com isso. Mas enquanto sociedade, enquanto indústria, a gente está olhando para isso. De 5.0, essa conexão de inteligência artificial, a exponencialidade, como que você consegue fazer mais com menos. Teve até um pessoal de um jurídico interno que comentou comigo que não eram mais com menos, eram mais com mesmo, que eles não tinham nem, né? Eles tinham que manter o time, enfim. Então, como você começa a colocar essa posição e o jurídico como protagonista disso, né? A gente fala do jurídico como suporte, o jurídico como uma área que vai ajudar as outras áreas de negócio, seja isso enquanto escritório ou enquanto departamento jurídico mesmo. A gente tem que pensar como que a gente vai conseguir colocar o advogado, essa figura, como protagonista, como líder de negócio, para ajudar as relações comerciais, enfim, serem feitas, né, com mais eficiência, mais efetividade. Então, para mim, é isso que eu vejo nos próximos 5 anos. Como isso vai ser feito, para mim, é o grande desafio. Mas o destino eu vejo que é esse, a gente colocando as pessoas no centro e trabalhando num mercado colaborativo. Excelentes visões. Obrigada por compartilhar. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu queria encerrar o nosso papo aqui, a nossa conversa, com uma mensagem de vocês para o público. Gui, se puder começar com você, fica à vontade. Total. Primeiro, super obrigado por receber a gente aqui, equipe Aurum também, super feliz de compartilhar esse momento. E parabéns aos vencedores, né? A gente não pode esquecer disso, que é super, super importante. A mensagem final sempre esteja aberto à colaboração. Para mim, esse é um ponto que me ajudou muito na minha carreira a chegar onde cheguei, aonde, né, vai me ajudar a chegar também. Então, assim, troque com as pessoas, esteja disponível, colabore, co-crie. As pessoas, muitas vezes, estão no dia a dia, elas acabam esquecendo de olhar para o lado e compartilhar. Isso é o essencial, isso é o mais relevante, né? A gente está falando aqui de prêmios, ninguém consegue construir um case de sucesso sozinho. Ninguém consegue chegar mais longe sozinho. Então, assim, para mim, essa é a mensagem final que eu gostaria de compartilhar. A gente está falando de humanização, colaboração, cocriação. Então é isso. Olhe para o lado, esteja aberto, esteja disponível e vamos juntos, né, cada vez mais criando cases de sucesso para o nosso mercado, que a gente quer ver cada vez mais crescendo também. Então, super obrigado. Bom, eu reforço aqui a fala do Gui, agradeço a Aurum pelo convite, por essa oportunidade, essa honra de estar debatendo aqui, nem um debate, mas conversando com vocês, com o Gui. Obrigado por vocês estarem assistindo, parabéns, né, para aqueles que ganharam o prêmio. E como dica final, como mensagem final, eu queria dizer o seguinte: em geral, o que eu vejo é que o lado do direito, a parte jurídica, em geral é muito conservadora. Não gostam de mudanças. O direito é conservador. Mas a provocação que eu faço para vocês da área do direito é: vocês deviam amar mudanças. E o porquê? Porque para cada mudança existem 3 oportunidades para o mercado jurídico. A primeira delas é para aqueles que atuam, por exemplo, na área da advocacy. Quando você tem uma mudança, você vai precisar de uma lei, de uma norma, de uma regra para regular aquilo. Pegando exemplos recentes, LGPD, comércio eletrônico, você não tinha nenhuma legislação específica. Quando você introduz uma mudança no mercado e você vai precisar de uma lei, de uma regra, de uma norma. E o advogado, aqueles que atuam na área de advocacy, vão ajudar o legislador, quem faz a norma, a fazer isso. É uma oportunidade de trabalho. Tendo a nova norma, você usa a segunda oportunidade para aqueles advogados que atuam no consultivo, que é ajudar a sociedade a se adequar à norma. LGPD, eu estou ficando nesse mesmo exemplo porque é algo recente. Então, tem uma regra agora, eu preciso, enquanto organização, me estruturar para ter aquilo sendo respeitado. É trabalho para advogado. Terceira oportunidade, nem todos vão respeitar essa regra, como também está acontecendo com a LGPD, e você vai ser assessorado, você vai ter um problema. Trabalho para o contencioso. Então a mensagem é o seguinte: não seja refratário à mudança. Ame-as, porque ela vai abrir 3 oportunidades para você. Quanta inspiração no dia de hoje. É revigorante ouvir sobre possibilidades, sobre o futuro e caminhos possíveis para aplicarmos agora. Queremos agradecer a todos vocês, advogados e advogadas que estão presentes. O Troféu Aurum é, acima de tudo, uma celebração a todos vocês. Uma celebração a essa profissão que exige ouvir com atenção, aconselhar com sabedoria e lutar com paixão.
A vocês que enfrentam novas batalhas a cada caso e novas histórias a cada cliente, sempre em busca de um mundo mais justo. Esperamos que esse papo ajude você a trilhar novos caminhos, cada vez mais rumo ao sucesso do seu escritório.